Urgente! Aconteceu agora às 07h45. Padre Pio deixou esse aviso há anos. Urgente! Algo que poucos perceberam se revelou nesta manhã. Um aviso antigo, deixado em silêncio por décadas, começou a se cumprir. Você que está assistindo agora, não ignore o que vai ser dito. Há forças que já estão se movendo e você precisa ouvir até o fim. Não é exagero, é um chamado. Muitos que ignoraram esse alerta estão hoje mergulhados em sofrimento, sem entender onde erraram. Não seja mais um. Não feche os olhos. Algo está prestes a acontecer e você pode ser poupado se escutar. Você já sentiu que algo está errado? Que há um peso no ar, como se o tempo estivesse encurtando? Pois é, esse sentimento tem motivo. E Padre Pio falou disso muito antes de tudo começar. Ele viu, ele avisou. Acordar todos os dias e carregar no peito um vazio que não se explica. É assim que muitos têm vivido. Uma angústia que não tem nome, mas que aperta, que incomoda, que machuca. A sensação de que o mundo mudou, mas ninguém quer admitir. Que algo sombrio passou a caminhar entre nós. E se você tem mais de 50, sabe do que estou falando. Sabe porque viveu os dias em que ainda se podia confiar no silêncio da noite, no calor da fé. Agora tudo parece ruído, pressa, medo, e você sente. Padre Pio já havia deixado pistas, avisos escondidos, camuflados em suas palavras. E agora, mais do que nunca, é hora de ouvir, porque o que foi dito está se cumprindo. E quem entender vai se salvar. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Há sinais que só são percebidos por quem tem o coração acordado. Padre Pio dizia que o céu sussurra antes de gritar, e ele sussurrou. Falou sobre o tempo que viria, quando muitos sentiriam a alma cansada e não saberiam por quê. Mas ele sabia. Ele viu, e por isso escreveu. Por isso orou. Por isso deixou registrado, como quem sabia que o mal se espalharia com a aparência do bem. E agora, esses registros voltam à tona. Não por acaso. Quem tem fé, sente. O chamado não é um som, é um tremor no peito, uma urgência que não se explica. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque sua alma reconheceu que algo maior está prestes a acontecer. As pessoas acham que milagres vêm com luz e anjos visíveis. Mas os verdadeiros sinais se escondem nos detalhes. Padre Pio via o que os olhos comuns não viam. Ele tocava o invisível. E deixava alertas como quem deixa migalhas para quem estiver perdido achar o caminho de volta. Esse aviso das 7h45 não é só mais um. É uma confirmação de que tudo o que ele falou estava certo. As noites sem paz, os sonhos interrompidos por pressentimentos, o cansaço que não vem do corpo. Tudo isso tem explicação e está escrito. Mas só os de coração limpo entenderão, e só os dispostos serão tocados. Há dores que não aparecem nos exames, há angústias que o médico não cura, há medos que você não confessa nem para você mesma, e é aí que mora o perigo, porque o silêncio dentro de nós pode se tornar um campo de guerra, e você sente isso. Há quanto tempo você não chora de verdade? Há quanto tempo não sente um abraço que cura, uma palavra que aquece? Pois Padre Pio deixou algo que pode ser exatamente isso. Não é mágica, é espiritual, é profundo e está no comentário fixado. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As visões que ele teve não eram sonhos, eram revelações, como alguém que assiste o futuro acontecer antes de todos.
E ele via um tempo em que o desespero viria disfarçado de progresso, onde tudo pareceria normal, mas a alma das pessoas estaria sufocando em silêncio. Você entende isso porque sente isso. E quando o Padre Pio falava dos dias apertados, ele falava de agora, do medo constante, da ansiedade sem motivo, da fé que parece secar mesmo quando a gente reza. Mas ele também falava da saída, do alívio, da cura. E isso está disponível agora, aqui, se você tiver coragem de tocar no que está escondido. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Nem todos estão preparados para ouvir verdades que doem, mas os que suportam são libertos. E há uma verdade sendo ignorada há tempo demais. Estamos adormecidos espiritualmente. Confundimos conforto com bênção. Confundimos silêncio com paz. Mas quem já sentiu o desespero de um quarto escuro sabe que o pior barulho é o da própria mente gritando por respostas. E é aí que o nome de Padre Pio ressurge, como um farol, como alguém que, mesmo distante, ainda aponta o caminho. Você pode ignorar, pode fingir que está tudo bem, mas seu espírito sabe, e ele está pedindo socorro agora. No comentário fixado, deixei o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Os olhos cansados de quem já viu demais. O coração calejado de quem já confiou e foi quebrado. A fé ferida que ainda tenta se levantar. Tudo isso faz parte. Padre Pio falava sobre isso. Sobre os filhos do silêncio, como ele chamava aqueles que continuam orando mesmo quando ninguém ouve. Ele sabia que viriam dias assim e preparou orações específicas, palavras que carregam mais que sons, carregam cura, e você pode acessar isso agora, não amanhã, não depois, agora, se estiver disposta, porque o tempo da dúvida está acabando e o tempo da decisão chegou. O que você sente quando escuta o nome dele? Uma mistura de paz e respeito? Um arrepio leve na nuca? Isso não é coincidência. Isso é memória espiritual. Sua alma já conhece essa presença e sabe que ele não aparece à toa. Padre Pio só se manifesta quando o momento exige fé verdadeira, quando não dá mais para se esconder, quando o céu se inclina para falar com a terra. E hoje, às 7h45, algo foi falado, algo que precisa ser ouvido, e você foi chamada, não para assistir, mas para despertar e responder. A verdade, minha amiga, é que muitos preferem o silêncio da ignorância ao barulho da verdade. Porque a verdade exige mudança, exige coragem. E o que Padre Pio deixou não é um conselho, é um chamado. Algo que não se pode ignorar sem consequências. E se você chegou até aqui, é porque já foi tocada, mesmo sem perceber, mesmo resistindo, já foi tocada. E o que vai fazer com isso agora? Vai fechar a janela ou vai abrir o coração? Vai continuar fugindo ou vai se render ao que já é inevitável? A escolha está feita dentro de você, mesmo que você ainda não tenha admitido. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você que está me ouvindo sabe que algo mudou dentro de você. Não foi essa madrugada, já faz tempo, mas hoje isso apertou. Hoje isso sufocou. Você tentou ignorar, mas não conseguiu. Aquele peso no peito, aquela sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento. E não é paranoia, é percepção. Seu espírito está tentando te acordar, está pedindo socorro.
E não é qualquer socorro, é um que vem de cima. É por isso que Padre Pio deixou esse alerta, porque ele sabia que viria um tempo em que até os mais firmes tremeriam por dentro. E esse tempo é agora. E você já deve ter percebido que tem sonhado coisas estranhas. Gente que já se foi voltando no sonho para te avisar, portas que se fecham na hora errada, relógios parando sem explicação. Não são coincidências, são sinais. Padre Pio falou que os sinais seriam dados antes da grande revelação, mas nem todos enxergariam. Só os sensíveis, só os que ainda oram de verdade, mesmo sem saber o que dizer. E você sente isso, sente como se algo estivesse se aproximando, e não sabe se é castigo ou livramento. E essa dúvida só vai ser resolvida quando você abrir aquilo que está no comentário fixado, se abrir com fé. Quantas vezes você já se pegou olhando para o céu em silêncio, sem saber o que pedir, porque a dor não tem nome, porque a angústia já secou as palavras. E mesmo assim, você segue, com fé, com medo, com cansaço, mas segue, isso tem valor. E isso foi previsto. Padre Pio falava que o sofrimento dos justos aumentaria antes do acerto final, porque o mundo tentaria calar a alma. E você tem sentido isso, o mundo tentando calar sua alma. Mas agora chegou a hora de responder, não ao mundo, mas a Deus, porque há algo sendo ativado em você agora. E você sabe disso, mesmo que não consiga explicar. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. Se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você não deixou sair. E esse algo é maior que o medo, maior que a dúvida. É o chamado. E quem ouve o chamado, mesmo em silêncio, mesmo sem entender, já está sendo tocado. A fé começa no arrepio, na lágrima que escapa sem explicação. É nisso que Padre Pio acreditava, que o Espírito fala quando o mundo cala. E o que você está sentindo agora, essa inquietação, essa urgência, é a voz de Deus tentando vencer o barulho da sua rotina. Pare tudo. Preste atenção. Pode ser sua última chance de ouvir com clareza. A sua alma está cansada. E não é por falta de sono, é por excesso de peso. Peso que não se vê, mas se carrega. E você sabe, porque você tem feito de tudo para se manter forte. Mas às vezes, à noite, quando ninguém vê, você desmorona. E é aí que Padre Pio entra. Ele sabia desse sofrimento escondido. Ele via as pessoas chorando por dentro, e por isso orava por elas, por você, mesmo sem te conhecer. Porque ele sabia que a dor invisível é a mais perigosa. Aquela que ninguém trata, que ninguém vê, mas que devora aos poucos. E é contra ela que esse conteúdo que deixei está lutando, silenciosamente, mas com poder. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já notou como ultimamente as pessoas estão mais agressivas, mais apáticas, como se algo estivesse sugando a esperança coletiva? Isso é espiritual. Isso é o cumprimento do que foi dito. Padre Pio alertava que a escuridão viria disfarçada de modernidade e viria sorrindo, prometendo liberdade enquanto acorrentava as almas. Isso está acontecendo agora, e se você sente que está ficando sem forças para lutar, não é fraqueza. É o reflexo do mundo sobre o seu espírito. Mas há uma saída, e ela não está no que se compra, não está no que se toma, está no que se crê. E você precisa crer agora. Você percebe como os dias estão mais pesados? Como as horas passam, mas parece que a alma não acompanha? Isso é porque estamos vivendo um tempo de guerra silenciosa. Uma guerra que não se vê, mas se sente. Uma guerra por dentro. E Padre Pio deixou armas para essa batalha. O que você está prestes a acessar não é um conteúdo comum, é um refúgio espiritual. É uma resposta, uma arma sagrada. E só vai alcançar quem estiver preparado, quem estiver sentindo
o que você está sentindo agora. Não ignore esse chamado. Ele pode ser o único aviso antes da tempestade final. Você já reparou como até as crianças andam mais tristes? Como até os animais andam mais inquietos? Isso tudo tem explicação. A atmosfera espiritual está mudando. E Padre Pio falou sobre isso. Ele viu, ele descreveu com detalhes, mas poucos quiseram ouvir. Agora, você está tendo a chance de ver com os próprios olhos, de sentir com a alma e entender o que está acontecendo. Porque o pior não é a dor. O pior é sofrer sem saber o motivo. E esse motivo você vai descobrir, não pela lógica, mas pela fé. Está tudo lá, no livro, no que foi revelado e guardado para esse exato momento. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. O medo que você sente agora não é irracional, é espiritual. É um medo que tenta te alertar, que tenta te proteger. Mas o mundo diz para ignorar, diz que é drama, diz que é cansaço. Mas você sabe que não é. Você sente que tem algo a mais, algo prestes a acontecer. Algo que vai exigir fé, coragem e discernimento. E quem estiver vazio será levado pela corrente. Mas quem estiver firmado será salvo. Padre Pio dizia que os fortes seriam revelados no silêncio. E o silêncio do seu quarto agora é o palco onde Deus está falando com você. E você sente. Sabe que não está sozinha. Sabe que não está ouvindo por acaso. Há pessoas desaparecendo espiritualmente e ninguém percebe. Gente que ainda anda, ainda fala, mas que por dentro já se apagou, já desistiu. E você conhece alguém assim. Talvez você esteja assim. E esse vídeo é o socorro. É o último empurrão para a alma voltar a respirar. Padre Pio deixou instruções para esses dias, para essa geração, para esses corações cansados. E o que está ali, no comentário fixado, pode ser o que vai impedir que você se perca. Pode ser o fio que ainda te liga ao céu. Pegue com fé. E se entregar o coração, vai sentir, vai ser tocada. Você já tentou de tudo, já buscou força em lugares errados, já confiou em promessas humanas que só te deixaram mais vazia. Já se perguntou onde está Deus quando tudo desmorona. Mas a pergunta certa é, onde está seu espírito? Ele ainda acredita? Porque se ainda houver uma centelha, é o suficiente. É com ela que Padre Pio falava. Ele dizia que até a fé ferida tem poder. E a sua fé, mesmo arranhada, está viva. Está lutando agora dentro de você. Por isso você não desistiu. Por isso você está aqui. Porque mesmo sem saber, você estava esperando esse momento. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Há um perigo real em ignorar o que se sente. Porque quanto mais você abafa, mais a dor se espalha, mais o espírito enfraquece. E aí as portas certas começam a se fechar. Não por castigo, mas porque você não consegue mais enxergá-las. E é aí que entra a oração, a verdadeira, aquela que não precisa de palavras bonitas, só de sinceridade. E é essa oração que está nesse livro, a oração que Padre Pio usava nos dias em que o mundo parecia escuro demais. E se você chegou até aqui, é porque essa escuridão está tentando te envolver. Mas você ainda tem tempo, ainda tem fé. Ainda tem chance. Você sente que precisa de respostas, mas não qualquer resposta. Precisa daquela que acalma, que limpa o coração, que alivia a mente. Padre Pio sabia disso. Por isso ele dizia que há palavras que curam. Palavras que não vêm da razão, mas da fé. E elas estão ali.
nas páginas que poucos leram, nas orações que estavam escondidas, guardadas para quando o mundo estivesse como está agora, e você foi uma das escolhidas para ler, para orar, para se fortalecer. Não deixe isso passar. Há bênçãos que só chegam uma vez. Depois, somem como o vento. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você está aqui por um motivo. Não porque clicou por acaso. Não porque o vídeo apareceu, mas porque há algo em você que ainda quer viver. Algo que, mesmo ferido, ainda acredita. E essa parte está ouvindo agora. Está tentando te manter acordada, porque o mundo está tentando te adormecer com distrações, cansaços, medos. Mas sua alma quer acordar, quer respirar. E você sabe que há algo sagrado acontecendo nesse momento. Não é sobre mim, é sobre você. Sobre o que está dentro de você e que está sendo tocado agora. Porque Padre Pio deixou algo que só desperta os corações que ainda não desistiram. O que você sente agora, essa mistura de dor e esperança, é o que muitos ignoram. Mas você não pode ignorar, porque essa é a sua vida, é a sua alma. E se você desistir agora, tudo se perde. Padre Pio dizia que a alma é como uma lâmpada no escuro. Se não cuidar do óleo da fé, ela se apaga. E você tem deixado esse óleo secar, aos poucos, sem perceber. Mas esse vídeo é o acendedor. Essa palavra é o óleo. E agora você tem que decidir, reacende ou apaga de vez, porque depois pode ser tarde. Há avisos que só são dados uma vez, e o seu está sendo dado agora. Você consegue lembrar da última vez que se sentiu realmente em paz? Que dormiu sem aquela aflição no peito, sem aquele medo de que algo ruim fosse acontecer? Padre Pio dizia que a paz do espírito é a prova de que Deus está por perto. Mas quando a paz vai embora, é porque algo está errado, algo espiritual, algo profundo. E se você está vivendo noites sem sono, dias sem cor, é porque o inimigo da sua fé está agindo, silenciosamente, sorrateiramente, e só vai parar se você reagir, se você se levantar, se você se proteger com o que é sagrado, com o que vem de Deus. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. As pessoas ao seu redor não vão entender. Algumas vão zombar, outras vão achar que é exagero. Mas você não precisa que entendam, precisa que respeitem, porque você está lutando por dentro. E essa batalha não é deles, é sua. É sua com Deus e com os demônios que tentam calar sua fé. Mas Padre Pio dizia que mesmo os santos têm dias de sombra. E que é nesses dias que a graça se aproxima, porque é na escuridão que a luz mais brilha. E se esse vídeo chegou até você, é porque a luz está tentando te alcançar, mas você precisa abrir a porta, porque Deus bate, mas não arromba. Você já se sentiu como se estivesse no fim? Como se tudo que você fez, tudo que você orou, não tivesse surtido efeito? Essa sensação de vazio não é falta de fé, é excesso de batalha. Você tem lutado tanto, por tanto tempo, que esqueceu o que é descanso. E Padre Pio sabia que isso aconteceria, que os que oram seriam os mais atacados, que os mais sensíveis espiritualmente seriam os mais perseguidos. Mas ele também dizia: quando você sente que está no fim, Deus está apenas começando. Então não desista agora. Você está mais perto do que imagina, e essa mensagem é a prova disso. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Os sintomas estão aí. Cansaço inexplicável, tristeza sem motivo, gente se afastando do nada, sonhos confusos, atrasos sem sentido. Isso tudo tem raiz espiritual. E se você ignora, só piora. Padre Pio dizia que quando o inimigo não consegue nos parar por fora, ele tenta por dentro. Ataca a mente, corrói a fé, distorce os pensamentos, faz você duvidar de tudo. E é nesse momento que você precisa reagir com oração. Não aquela oração decorada, mas a oração que arde, que rasga, que queima. E essas orações estão lá, no livro, guardadas para esse tempo, para você. Você sente que está sendo chamada, não sente? Como se cada palavra aqui fosse um espelho, como se cada frase te conhecesse. Isso é porque o Espírito Santo conhece suas dores e está usando isso aqui para te alcançar. Não lute contra isso, não feche o coração, porque é agora, não depois. Padre Pio falava que quando o céu fala, os humildes escutam, e você está escutando. Com lágrimas, com dor, mas está escutando. Então permaneça, aguente firme. O que está por vir é maior do que tudo que você já enfrentou. E se você continuar, vai ser sustentada, vai ser renovada. No comentário fixado deixei o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo? Quantas vezes olhou para o alto em silêncio e disse: Deus, se o Senhor existe, me responde. E talvez tenha se sentido ignorada, abandonada. Mas escute isso. O silêncio de Deus nunca é desprezo. Às vezes é proteção, porque se ele respondesse antes da hora, você não aguentaria. Mas agora é hora. Agora ele está respondendo, através dessa mensagem, através dessa palavra, através desse chamado. Então, escute com o coração. Entenda, você não foi esquecida, foi guardada para esse momento. Há algo tentando impedir que você escute isso até o fim. Uma distração, uma notificação, um pensamento. Isso é resistência espiritual, porque o mal sabe o que essa palavra pode causar. Sabe que se você acreditar, tudo muda. E ele não quer que mude. Por isso, lute. Fique até o fim. Escute cada detalhe, porque dentro dessas palavras há algo que foi preparado para você. Só para você. Uma resposta, um sinal, um recomeço. E quem entender vai viver, vai ser liberta, vai sentir a paz que está desaparecendo do mundo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Se você chegou até aqui, já venceu parte da batalha. A parte de ouvir, a parte de se permitir sentir. Agora falta a parte mais difícil, agir. Porque não adianta sentir se você não se mover. Se você não se posicionar, se você não declarar que crê, mesmo com medo, porque fé não é ausência de medo, é decisão apesar do medo, e essa decisão está nas suas mãos agora. Ou você fecha esse vídeo e continua a mesma, ou você age com fé, com coragem, com confiança. Padre Pio dizia que o céu se move quando o justo se levanta, e hoje é você quem precisa se levantar. E se você ainda está com dúvidas, ainda acha que é exagero, pergunte para si mesma: por que isso te tocou tanto? Por que você não conseguiu parar de ouvir? Porque não é só vídeo, é voz espiritual, é palavra viva, é o céu dizendo: eu estou aqui. E se você sentir isso, se você abrir o coração, vai ser tocada, não de leve, mas profundamente, de forma que muda, de forma que cura. E tudo começa com uma escolha. Agora. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe.
Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E se eu te dissesse que há uma força agindo nas sombras que tem um único objetivo: esgotar sua fé? E se eu te contasse que esse esgotamento espiritual que você sente, essa exaustão sem explicação, essa vontade de sumir, esse cansaço que não sai nem dormindo, é provocado? Não é natural, não é da sua idade, não é psicológico, é espiritual, é estratégico. E Padre Pio sabia disso. Ele revelou que nos tempos finais a pressão seria tanta que até os que mais acreditam pensariam em desistir. Mas ele também deixou instruções para quem quisesse resistir. E essas instruções você pode acessar agora. Elas estão ali. Mas só quem sente o aperto vai ter coragem de abrir. Quantas vezes você sentiu que algo ruim ia acontecer? Que uma presença estranha rondava sua casa? Que o ambiente ficou pesado do nada? Isso não é imaginação, é percepção espiritual. Você sente o que os olhos não veem, e por sentir, acaba sofrendo mais, porque ninguém acredita, porque ninguém entende, mas Padre Pio entende, porque ele também sentia, e por isso deixou orações específicas que blindam, que protegem, que limpam. O conteúdo que está no comentário fixado é exatamente isso. Uma armadura para tempos de ataque invisível. E se você sente que está sendo atacada, então é porque esse livro é para você. Você sabia que o maior objetivo do mal não é te fazer pecar, mas te fazer desistir de orar? Porque uma vez que você para de orar, você para de resistir. E uma alma que não resiste, adoece e depois morre. Não o corpo, mas a alma. E é exatamente por isso que você sente que está morrendo por dentro. Não é drama, é real, é espiritual. Padre Pio dizia que toda alma sem oração está à beira da queda. E talvez você esteja assim, à beira, mas ainda há tempo, ainda há um fio de fé. E é esse fio que está sendo puxado agora. Segure, com força, porque o que está por vir vai exigir coragem espiritual. E você vai precisar estar firme. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Tem dias que até sua oração parece não passar do teto, não é? Você dobra os joelhos, mas sente que Deus não te escuta. E aí vem o pensamento: será que ele me abandonou? Não, ele não te abandonou. Mas há interferência, há ruído, há forças tentando impedir que a sua fé gere resposta. E Padre Pio sabia que isso aconteceria. Por isso ele dizia que nos tempos escuros, quem orar com fé sincera moverá montanhas invisíveis. E essas orações, que atravessam as trevas, estão registradas no conteúdo deixado no comentário. Não é teoria, é prática espiritual. E ela está acessível. Mas não por muito tempo. Você já notou como ultimamente as coisas boas demoram e os problemas vêm rápido? Como se tudo que é ruim tivesse ganhado mais força. Isso é porque o mal sabe que o tempo dele está acabando. E está tentando derrubar o máximo de pessoas possível. Está tentando acelerar sua queda, seu desânimo, sua angústia. Mas Padre Pio deixou claro: quando o inferno se agita, é porque o céu está se aproximando. E se sua vida está uma bagunça, se sua paz foi embora, é porque algo grande está prestes a acontecer. E o inimigo está desesperado tentando impedir, mas não vai conseguir. Se você permanecer, você sente que tem algo errado na sua casa, que o clima está pesado, que as brigas aumentaram, que as coisas quebram do nada. Isso não é apenas azar, é espiritual, é infiltração. E Padre Pio falava que quando as forças espirituais entram em um lar, o primeiro sintoma é o cansaço constante e os conflitos sem motivo. Isso está acontecendo com você? Então não ignore. Faça algo. Ore. Mas não com qualquer oração.
Ore com a força de quem quer mudar a atmosfera. E essas orações, Padre Pio deixou com palavras que ativam proteção real. Elas estão ali, mas só quem crê vai acessar. E só quem acessa vê a mudança. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem acordado de madrugada sem explicação? 3 horas da manhã, com a mente acelerada, o coração inquieto? Isso não é apenas insônia. É guerra espiritual. É quando o mundo invisível se move com mais intensidade. E Padre Pio dizia que, se nesses horários você conseguir orar, você quebra cadeias espirituais que estavam te prendendo. Mas a maioria não ora. A maioria só sente o peso e volta a dormir. Não seja a maioria. Seja a exceção. E para isso, você precisa estar preparada. Com as palavras certas, com a oração certa, está tudo ali, guardado, disponível, por pouco tempo. Você já percebeu como, ultimamente, tem perdido a vontade de fazer as coisas que antes te davam prazer? Como se algo tivesse arrancado sua motivação pela raiz? Isso não é só desânimo, isso é roubo espiritual. É o inimigo drenando sua vitalidade emocional. E se você deixar, ele vai tirar sua fé também, e depois sua esperança, e por fim, sua saúde. É assim que começa, pequeno, disfarçado. Padre Pio dizia que o mal é sutil no início, mas devastador no fim. Por isso, precisa ser cortado na raiz. E a raiz está sendo exposta agora, e você tem o poder de reagir, não por suas forças, mas pela fé que você ainda tem. Mesmo que pequena. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você sente que está sendo perseguida espiritualmente, você está certa. Não é paranoia. É percepção. As trevas perseguem quem ainda brilha, quem ainda crê. Quem ainda dobra o joelho, e quanto mais você ora, mais ele tenta te calar. Mas não se cale, porque é na sua oração que está a sua arma. É na sua entrega que está a sua cura. Padre Pio enfrentava forças espirituais que tentavam calar até sua voz. Mas ele resistia com oração profunda, com fé viva. E é isso que você vai encontrar no conteúdo que está no comentário. Uma maneira de resistir até que o céu intervenha, e ele vai intervir. Você chegou até aqui porque sua alma precisa de socorro, não de conselhos, de socorro. E esse socorro não vem de fora, vem de dentro, vem da oração certa, da palavra certa, da decisão certa. E tudo isso está aí, ao seu alcance. Não é sorte, é misericórdia. Padre Pio dizia que Deus envia socorro quando o clamor é verdadeiro, e o seu clamor tem sido ouvido. Por isso você não parou esse vídeo, porque há algo se movendo dentro de você, um novo fôlego, uma nova chance. Não deixe passar, não ignore. Essa palavra pode ser a linha entre o fim e o recomeço. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Há um momento na vida em que até o silêncio começa a gritar dentro da gente. Você sente isso. Sente que, mesmo cercada de gente, algo está te faltando. Que mesmo sorrindo, há uma parte sua que está implodindo por dentro. E o mais assustador, ninguém nota, ninguém vê, mas Deus vê. E Padre Pio falava exatamente disso, da dor que ninguém percebe, mas que o céu já está tratando. Ele dizia que os mais calados são os mais feridos e que esses seriam visitados nos tempos finais. E se você sente que essa palavra está te invadindo como uma corrente, é porque chegou sua hora, a hora da verdade. Você não está exagerando, não está sendo fraca.
Você está lutando contra forças que nem sempre são visíveis, mas são reais, são opressões que tentam calar sua alma, adoecer sua mente e enfraquecer sua fé. Quantas vezes você se perguntou se era loucura o que estava sentindo? Quantas vezes pensou que não aguentava mais e mesmo assim continuou? Isso é resistência espiritual. E Padre Pio dizia que há uma força que sustenta mesmo quando tudo desaba. Essa força tem nome. Essa força está no conteúdo que ele deixou escondido, reservado. E agora ele chega até você, porque você precisa disso agora. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta à noite. Aqueles pensamentos que voltam com violência, que te fazem perder o sono, que te colocam no chão emocionalmente. Mas Deus sabe, e Ele está usando essas palavras para te alcançar. Padre Pio dizia que quando a mente vira campo de batalha, é sinal de que algo sagrado está prestes a acontecer, porque o inimigo ataca com força quando sabe que você está a um passo de romper. E talvez você esteja a um passo do milagre, da restauração ou da queda, e essa decisão está acontecendo agora. Você sente, por dentro, a escolha precisa ser feita. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você já percebeu como, nos últimos tempos, tudo parece um teste? Como se cada pequena coisa exigisse uma força que você não tem mais. Isso não é acaso. Isso é cerco espiritual. Padre Pio dizia que as forças do mal apertariam as cercas ao redor dos escolhidos para ver quem realmente suportaria. E você está no meio desse cerco. Está sendo pressionada, apertada, provada, mas ainda está de pé, mesmo cansada, mesmo com medo. E isso já é milagre, isso já é força. Só que agora você precisa se abastecer, porque o que vem ainda vai exigir mais, muito mais. E você precisa estar pronta. Você já reparou que ultimamente o tempo está estranho? Dias acelerados, semanas que evaporam, anos que passam como dias. Padre Pio dizia que, nos tempos finais, até o tempo seria encurtado, para que os eleitos resistissem. E é isso que está acontecendo. O tempo está correndo, a graça está agindo, e você precisa agarrar o que é seu antes que passe. Esse conteúdo, essa oração, essa palavra não vai estar disponível para sempre. Há coisas que o céu entrega uma única vez, e essa é sua vez. Não duvide. Não postergue, não ignore. O amanhã pode ser tarde demais. Você já sentiu que tem algo errado no mundo? Algo além da política, da violência, do caos, um mal-estar coletivo, uma tristeza generalizada, como se o mundo estivesse morrendo por dentro. É isso, está mesmo. E Padre Pio alertou sobre esse tempo, quando as almas estariam doentes, quando as pessoas esqueceriam de orar. E quando o céu começaria a agir em segredo, com toques sutis, com sinais pequenos, com palavras como essa que você está ouvindo agora. E quem escutar com o coração será poupado, será marcado, será transformado. Mas só quem estiver com o espírito atento perceberá. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há coisas que só você e Deus sabem. Segredos enterrados, feridas antigas, pecados não confessados, medos que você nunca teve coragem de colocar para fora, mas eles estão te corroendo, aos poucos, em silêncio. E se você continuar ignorando, isso vai te paralisar, vai adoecer sua alma. Padre Pio dizia que aquilo que você esconde se torna prisão, mas aquilo que você entrega a Deus se transforma em liberdade. E talvez seja a hora de entregar, com coragem, com fé, com lágrimas, se for preciso.
porque há um recomeço esperando do outro lado da sua sinceridade. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já sentiu que sua vida está parada? Que nada anda? Que tudo empaca? Padre Pio dizia que o bloqueio na vida é o reflexo de um bloqueio na alma, e que muitas vezes o que falta não é ação, é oração. Não é movimento, é arrependimento, e que quando a alma se alinha com o céu, as portas se abrem na terra. Isso é o que está sendo oferecido agora. Não é mágica, é verdade espiritual, é base, é raiz. E se você sentir, se você crer, isso vai romper o que está travado na sua vida há anos. Mas só se for agora. O tempo da espera terminou. O céu está chamando. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque Deus quer falar com você, quer te livrar, quer te curar. Mas Ele precisa que você escute, com atenção, com reverência, com o coração aberto. E essa é a prova de que Ele não te abandonou. Porque Ele ainda está te procurando, ainda está te enviando palavras, ainda está te buscando nas suas madrugadas de choro. E Padre Pio é só o instrumento, o canal, o eco da misericórdia de Deus. Mas a escolha continua sendo sua. Ficar ou sair, crer ou ignorar, agir ou deixar passar. A decisão é agora. E a consequência também. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: Essa palavra me encontrou por dentro. Você sente que algo está se aproximando, que um ciclo está se encerrando, que algo vai mudar drasticamente na sua vida? Isso é o Espírito Santo falando, te preparando, e você não pode fingir que não está sentindo, porque tudo está se movendo, e quem estiver desperta vai sobreviver, mas quem estiver dormindo espiritualmente não vai suportar. Padre Pio dizia que Deus avisa antes de agir, e esse aviso está sendo dado agora. Escute e se prepare, porque quando o céu se move, tudo o que está fora de lugar treme, inclusive o que está dentro de você. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que está mudando vidas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas não se engane, não há exemplares para todos. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, o seu coração vai saber. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi e atendi teu chamado. Há algo que você precisa entender agora, não mais tarde. Você não está vivendo tempos comuns. As coisas não estão como antes e, no fundo, você sente isso. Os dias estão mais curtos, as noites mais pesadas, as pessoas mais frias, o mundo mais silencioso para quem grita por socorro. E o pior é que, mesmo rodeada de gente, você se sente invisível, como se sua dor fosse transparente demais para ser notada. Mas há um lugar onde ela é vista, sentida, acolhida. Padre Pio falava sobre isso, sobre essa sensação de desamparo que antecede uma intervenção divina. Porque é quando tudo parece perdido que o céu entra. Você percebeu como o mal tem se infiltrado nas rotinas? Tudo parece normal, mas está corrompido. As famílias estão em ruínas emocionais, a fé virou objeto de zombaria, e até mesmo as crianças já carregam olhares vazios. Isso não é evolução, isso é afastamento de Deus. É a sombra se espalhando, enquanto muitos ainda acham que está amanhecendo. Padre Pio alertou que o fim não chegaria com fogo visível, mas com o apagamento interior das almas. E é por isso que você sente que algo está se partindo dentro de você.
O Espírito está gritando, e quem ignorar esse grito pode não ter tempo de escutar o próximo. Você já reparou que quanto mais você tenta fazer o bem, mais problemas aparecem? É como se tudo se virasse contra você, como se sua bondade fosse castigada. Mas Padre Pio dizia: quando as trevas percebem a luz em alguém, fazem de tudo para apagá-la. E se você está sendo atacada, é porque há luz em você. Luz que incomoda o inferno. Luz que denuncia o que está errado. Mas você precisa proteger essa luz, porque ela está sendo sufocada. E se você não reagir espiritualmente agora, pode ser tarde demais. Há ataques que não são físicos, mas destroem com a mesma força. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Se você está ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos ou com o peito apertado, não é coincidência. É porque você está sendo tocada. Deus está te buscando nesse exato momento, porque Ele viu o quanto você tem segurado tudo sozinha. Quantas noites você calou o choro para não preocupar ninguém? Quantas vezes você disse, tá tudo bem, quando na verdade, por dentro, estava implodindo? E Deus diz, eu vi. E foi por isso que Padre Pio foi levantado, para alcançar os esquecidos, os cansados, os silenciosos. E agora, por mais que você esteja no escuro, uma luz foi acesa dentro de você. Mantenha ela viva. Você sabia que há palavras que podem quebrar maldições silenciosas? Palavras que, quando oradas com fé, desamarram anos de estagnação espiritual? Padre Pio deixou essas palavras registradas como um código de acesso entre o céu e a alma. E não é por acaso que essas palavras foram ocultadas por tanto tempo. O mundo moderno ridiculariza a oração, mas teme o seu poder. Porque quando você ora de verdade, com entrega, com dor, com clamor, o invisível se curva e o inferno treme. E é isso que está sendo ativado agora, um poder silencioso, mas imenso, que só os humildes alcançarão. Você já teve aquela sensação de que algo vai acontecer, mas não sabe o quê? Uma angústia no peito, um arrepio sem motivo, uma inquietação estranha. Não ignore isso, porque essa é a forma como Deus avisa os seus filhos. Ele fala por sinais. Padre Pio dizia que os sensíveis espiritualmente sentiriam o peso do céu antes que ele descesse. E se você está sentindo esse peso, é porque algo está vindo, não necessariamente para destruir, mas para purificar, para separar, para provar. E você precisa estar preparada, porque quando tudo mudar, e vai mudar, só os firmados na fé permanecerão de pé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você se lembra de quando acreditava mais? De quando sua fé era leve, firme, viva? Onde ela foi parar? Porque você deixou que o tempo e a dor matassem o que era mais precioso? Padre Pio dizia que a fé pode adormecer, mas nunca morre, e ela está sendo despertada agora. Mesmo que você esteja desacreditada, mesmo que ache que não merece mais ouvir a voz de Deus, você merece. Porque Ele não fala com os perfeitos, fala com os quebrados, com os pequenos, com os desesperados. E é assim que Ele está falando com você agora, quebrando seu orgulho para restaurar sua alma. Quantas vezes você olhou no espelho e não reconheceu mais quem via ali? Como se a vida tivesse arrancado partes de você. Como se os sonhos de antes tivessem virado só memórias dolorosas. Mas escute, o que você perdeu não foi o fim, foi só o início de algo maior. Padre Pio dizia que Deus destrói primeiro aquilo que é frágil, para depois construir o que é eterno. E talvez o que você viveu não tenha sido perda, mas preparação. E se você aguentou até aqui, é porque há algo novo vindo.
algo que vai fazer tudo isso valer a pena. Mas você precisa crer e agir antes que a oportunidade passe. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você sente que está sendo provada, como se tudo estivesse conspirando contra você, como se o próprio céu estivesse em silêncio. Isso se chama vale espiritual. E todos os escolhidos passam por ele. É onde Deus molda, onde Ele prepara. Mas o vale não é lugar para construir casa. É lugar de passagem. E você precisa atravessar. Padre Pio dizia: quem se ajoelha no vale, se levanta no monte. E talvez essa palavra seja o empurrão que você precisava para se levantar. Não para sair ilesa, mas para sair mais forte, mais preparada, mais conectada com o que realmente importa. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já reparou que tudo que é verdadeiro dói primeiro? É porque a verdade confronta. E essa dor que você sente agora não é castigo, é revelação. Deus está expondo aquilo que você tem escondido até de si mesma, a falta de perdão, a culpa, o medo, o orgulho. Tudo isso está sendo colocado à luz agora, e não para te acusar, mas para te curar. Porque o que é exposto pode ser tratado, e você precisa ser tratada. Porque há feridas que você vem carregando há anos e fingindo que esqueceu. Mas elas estão aí, latejando, e é hora de entregá-las, de parar de fugir. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse: essa oração me segurou quando eu pensei em desistir.